Então, Só que eu saí, eu entreguei o cargo porque os donos lá são muito jovens na época, né? Isso eu não sei hoje, não tenho mais contato. Mas eu tinha criado o Instituto Júlio César Sanches lá em Tocantins, eles acharam que era concorrência. E aí eles começaram a fazer o quê? Começaram a cortar aula minha de professor. Eu falei, eu não preciso passar por isso não, a gente é do bem, né? Eu caí fora. E aí também os professores de Goiânia tinha muito isso, não todos, tem muita gente boa, mas tinha alguns que tinha ciúmes dos professores de São Paulo que iam dar aula aí. É um ego da advocacia, aí um babaca lá assumiu lá, nem da área é. Mas eu acho que ele queria mesmo que muitos saíssem de São Paulo, porque acho que ganância, né? Estamos nem aí, não, a gente vive bem, né, doutor? tá louco, para. É, Eu, fora, a vida é cara, curta, uma passagem, né? quem trabalha certo, honesto e gosta da profissão, não precisa ter medo de nada não, Dá certo, né? né? Verdade, verdade. Mas, é, eu tenho duas coisas pra gente conversar bem rapidinho também, não tomar muito seu tempo. Imagina, é um prazer te ajudar. E quando vir em São Paulo, eu quero que você venha almoçar comigo. Tem um restaurante aqui perto, chama Santa Pasta, doutor. Nós vamos ficar 2 horas lá comendo. Que delícia. Fala, eu pego o avião amanhã já. Lá tem um bife, lá um chouriço que eles vendem. Pra todo dia, hein? Assim, ó. Maravilhoso. Tá louco. Doutor, eu preciso É, que o senhor reserve na sua agenda 3 dias para o nosso escritório. tá. E uma vez eu falei com o senhor e eu preciso que o senhor me passe um valor desses 3 dias, valores, Pode ser à noite? Pode ser à noite? e assim, ó, É, só à noite a gente consegue fazer tá. esses 3 dias. O senhor tá dando uma pós, não tá? Não? Tô. Tem uma pós maravilhosa, o preço é bem legal, é menos de R$ 1.000, que é a pós do ESO, da Escola Superior Universitária. Entra lá no site, é www.portalesu.com.br. Ela custa R$ 958, uma pós online, mas é foco na prática. Tem plantão de dúvida uma vez por mês, é fantástico. É bem legal. Mas o que eu quero eu não sei quando isso vai É. acontecer, a agenda é lotada, mas eu preciso de exclusividade sua nesses 3 dias. Pode ser uma sexta, sábado, domingo, pode ser a segunda, terça e quarta, Tá. entende? Eu quero, Poderia ser à noite, poderia ser das 7 às 10, por exemplo. Pode, pode. tá. E nesses 3 dias eu quero presencial Tá. no escritório. Por quê? Eu quero toda a minha equipe preparada e toda a minha equipe, sabe? E, Com todo. e o que isso é mais em conta para você? O pessoal vir para cá, porque aqui tem sala de aula, né, da faculdade, que a gente pode usar. E você passeia um pouco e a gente passa. Eu acho que se não fizer à noite e fizer num dia todo, dá para fazer. Você vem para cá, a turma vem para cá, não sei se compensa financeiramente. Nós faríamos um curso o dia todo. Ou eu vou aí, ou eu vou aí. Importa pelo valor que vai ficar. Entendi. Por 3 dias, por quê? Porque nós vamos sugar, Tá. tá entendendo? Porque não é um assunto só que a gente quer discutir com o senhor, mas a gente quer discutir processos, que é o nosso dia a dia. Hoje eu vejo que nós não fizemos o básico, certo? Quando eu falo com uma pessoa que a gente está fazendo, a pessoa Assusta, nem. né? Então, quer dizer, como a gente trabalha só com essa questão de uso capião, de multas ambientais, só essa situação, a gente passa a ser quase exclusivo na região. Então, a maioria das pessoas fazem de tudo, né? E nós só trabalhamos nessa área. Então, assim, isso eu prometi para o meu pessoal já uma vez, que eu fui lá no ProOrdem em Santo André, eu conversei com o senhor e eu já prometi isso. Então, eu preciso cumprir essa promessa, entendeu? Entendi. Quando que o senhor vai poder estar disponível nesse final de semana? Eu acredito que um sábado, domingo, a gente consegue já fazer toda essa... Você acha que num sábado o dia todo a gente não resolve isso? Doutor, se a gente começar no sábado
cedo e terminar lá para as 10 horas da noite, eu acredito que não. O que eu posso fazer? Tipo, podemos combinar, vai ficar puxado, é como se fosse uma pós presencial. Eu iria na sexta, a aula começaria das 7 às 10, liberaria vocês, aí no sábado começaria de novo, das 8h30 até as 16 horas. Aí eu voltaria para São Paulo. Mas aí eu acho que dá para a gente tirar todas as dúvidas e falar praticamente todos os conteúdos de regularização de imóveis e afins, né? Daria já a gente conversar muito, hein? Doutor, a gente está entrando numa região e, na verdade, a gente está se preparando muito para a hora que a gente... Eu vou falar um pouquinho disso com o senhor aqui agora, justamente por isso que eu marquei esse nosso compromisso aí, porque é uma situação bastante complexa mesmo. Então, eu vou começar a explicar essa batatinha quente, o senhor entendeu o que nós vamos passar daí para frente, nessa região. Bom, 1966, eu tive que voltar lá atrás, para quê? Um cara da Eslováquia ele pegou algumas pessoas, doutor, que não existem. Inventou. Tá? E aí ele foi lá no Departamento de Terras do Mato Grosso e fez títulos. E esses títulos, ele pegou essa pessoa, que eu não sei se é verdade ou não, levou até o cartório sétimo ofício e fez todas as procurações de todas essas pessoas. Bom, quer dizer, ele tinha procuração para usar, para vender essas áreas para essas pessoas. Ok? Certo. O que aconteceu? Quando nós pegamos essa ação esse ano, conversei muito, o cara é muito meu amigo e tal, nós começamos a investigar primeiro tudo que tinha acontecido durante esse tempo todo, e cada dia que a gente buscava uma situação, era uma fraude que a gente descobria. Então, quer dizer, documentação falsa, escritura falsa, registro de fazenda com o mesmo número de registro urbano, presta atenção, olha só a confusão. E isso foi indo, doutor, foi indo até que nós, ali com todo aquele aparato ali, a gente viu que a procuração que ele usou em porque para que ele passou essa procuração, nós descobrimos que ele tinha 2 filhos com ela. Bem na época que ele, 30 dias antes dele morrer, ele passa para essa mulher que ele tinha 2 filhos com ela e era o último relacionamento. Tá. Então a gente foi no cartório, certo? O cartório nos deu um parecer de que essas declarações, essas procurações não poderiam ser usadas em causa própria. Ponto. Não quer dizer, essa mulher, ela não pode, porque ela tem o quê? Essa área está dentro dessas áreas que o marido dela tinha procuração para vender. Tá? E para você usar em causa própria, quer dizer, tem uma boa diferença ali. Verdade. Só que, o que acontece? Em muitos juízos, não foi... os advogados não olharam essa questão de procuração. Passou despercebido. Passou despercebido. E assim, quando começou a dar os furos, a gente começou a ter mais cuidado, e aí que a gente se aprofundou mais e voltamos lá em 1966, e de lá nós viemos trazendo as fraudes tudo para fora. Então, o que acontece agora? Essa mulher, a hora que eu entrar com o uso capião, ela vai querer se manifestar.
Então nós já estamos preparando o juiz. Por quê? Porque se trata de uma ação declaratória, certo? Mas assim, mas onde está a sua dúvida em relação a isso? Bom, meu cliente está lá há mais de 25 anos. Nunca foi brigado pela posse, certo? Nunca questionou a posse, nunca brigou. De que forma que foi adquirido através do pai? O pai, na época, comprou a terra. Pagou uma parte enorme, porque o vendedor tinha que dar para ele o documento da terra com uso capião, certo? Para que ele pagasse o resto. Ou seja, foi na época um compromisso compra e venda, eu pago você, a hora que você regularizar o imóvel no seu nome, você transfere para mim e te paga o resto, não é isso? Depois uso capião. Beleza. Mas o que aconteceu? O pai dele, depois de um tempo, ficou doente. E o pai dele parou de ir nessa fazenda, onde eles têm duas fazendas, uma grudada na outra, que é do filho. Tá. Aí pegou e falou assim: pai, eu te dou uma terra lá no Paraná, que é a minha parte lá com meu irmão, eu fico com essa daqui, ó, eu tô por conta. Então ele está há 13 anos. 13 anos. Que posse linda, hein? 13 anos. Eles estão há 25. Há 25. Mas o filho está há 13. Já dá para ele fazer os campeões só no nome dele. Então, e eu não quero buscar o do pai, porque eu não preciso buscar a contagem do pai, porque pode acontecer o quê, doutor? Como é um uso capião extraordinário, eu não preciso da boa-fé. Não precisa nem da boa-fé nem justo título. Não precisa nem justo título. E outro, você foge da súmula 494. Porque a súmula 494, ela fala o quê? Se eu menciono o pai dele, e o pai dele tem algum vício na posse, vai contaminar o filho. Se o filho tem uma posse de 13 anos, uma posse linda dessa, para que vai mencionar o pai? Colocar ninguém. Mas o que acontece aí, doutor? Tudo bem. Nós temos tudo isso, temos foto que o menino do lado de esteira, declaração da prefeitura, declaração do prefeito, declaração do pessoal do Sindicato dos Produtores Rurais. Inclusive, eles são muito gratos a eles por eles terem levado soja para a região lá, porque eles foram os primeiros plantadores de soja. Então, olha só para você ver o poder que tem esse uso capião. Veja bem, uma pessoa já colocou o gel 2 vezes dentro dessa área e cancelou o nosso. O cara posse, não tem nada, mas ele foi no INCRA e mandou uma grana para o INCRA e o INCRA cancelou. Ou seja, é um grileiro profissional, sabe fazer as coisas erradas, né? E a gente derrubou, certo? E agora ele voltou novamente. Então, o que acontece? A minha dúvida, ou algo que eu gostaria de fazer, mas eu queria fazer com muita segurança, era eu entrar com uma ação de interdito. E eu entrar com o uso capião, apresentando todas essas provas para o juiz, certo? Para ele me conceder o interdito proibitório. E a partir de ser concedido o interdito, eu entrar com o uso capião, que eu teria mais força para isso. Mas nesse caso é o contrário, viu, doutor? Tem que fazer primeiro o uso capião, porque o uso capião é uma ação declaratória, é mais leve, você tem tempo para pensar, depois você faz o interdito, porque o uso capião vai dar força para o doutor ganhar o interdito proibitório, entendeu? Então, justamente esse que é a minha dúvida, entendeu? Por quê? Porque se eu entrasse com o uso capião, mas eu tinha ali uma posse que eu tô dentro da posse, mas tem um cara que tem outro gel em cima, eu falei, puxa vida, eu entro com o uso capião primeiro, porque é extraordinário, é um uso capião, é uma declaratória, eu só tenho que peitar o juiz e falar, olha aqui, meu amigo, você esquece tudo, só se alguém entrar aqui com um documento de posse para você poder tirar o meu direito. Acabou.
Agora, eu não queria ter esses caras com esse gel lá dentro da minha propriedade. Mas por eu já ter brigado, ter ganhado uma vez, quer dizer que eu protegi a minha propriedade uma vez. Então, quer dizer, eles voltaram de novo. Então, agora eu estou entrando com o uso capião e eu não sabia se eu fazia um primeiro e depois o outro. Entendeu? Porque é bem complexo. Mas só de quem era aí que você está falando, que tem todo o documento. Ela entra nas ações de uso capião, doutor, com esse contrato de compra e venda, com essa procuração dizendo que a área é dela. Entendi. E o juiz, isso, como pode? Hoje eu atendi de manhã um advogado do nosso time, sabe, doutor? Nosso time do bem, humilde, gente boa, nosso time mesmo. E ele tava conversando com ele. Eu tava falando, o judiciário está muito ruim, porque tem poucos juízes por vocação, né? A maioria não é por vocação, é porque o pai, a mãe é desembargador, desembargadora, é por status. Então ele não gosta do que faz, ele ou ela, só faz besteira, julga mal. Nós temos hoje em dia audiência justificativa é só para casos de posse. Tem juiz que marca, juíza em ações petitórias. Então tá muito ruim a coisa, né? O judiciário tem gente boa, mas tem muita gente ruim que acaba atrapalhando o sistema, né? Não tem lógica o caso que o doutor está me falando, não tem. Para o juiz te dar o uso capião na sua mão, todo aquele documento pede instrução e julgamento. Doutor. Não tem lógica, não tem lógica. Provou uma posse, provou tudo. Você tem uma ata notarial, você tem tudo na mão. Que nem a ata notarial que nós fizemos agora. É assim, ó, eu chego lá no cartório, peço a ata notarial e saio fora. Eu não quero saber de nada e de nada. Porque o que está lá é real, doutor. Então, a tabelião foi lá e fez a ata notarial conforme está lá. Eu tenho uma autorização provisória de funcionamento aqui no Mato Grosso tem, e eu lá na casa, lá eu coloquei uma de 90 por 1,5, mas bem grandão mesmo. Bem grandão. Entendeu? A quantidade de hectares, tudo. E aí ela foi lá e fez uma baita de uma ata notarial. Então, assim, ó, o que eu quero que esse uso capião? Eu falei que eu iria fazer um uso capião de 90 dias, a partir da hora. Eu quero cercar com tudo. Então, a minha dúvida era essa. Eu entro com o interdito antes ou depois? Entendi. Doutor, com muito carinho, quero o seu bem, mais que o professor você tem um amigo aqui para a vida, nós vamos almoçar muito juntos ainda, seja aqui ou seja aí, onde o doutor estiver. Não, faz o uso capião primeiro, porque ele vai deixar o interdito mais robusto. Se o doutor faz o interdito antes do uso capião, o doutor prejudica o uso capião, porque pega um juiz, um groselha, desculpa o termo, ele ou ela, vai falar posse na mansa pacífica. Olha o risco, né? O risco, o prejuízo irreparável que o doutor pode ter numa estratégia simples, uma distribuição de uma ação. Então, eu distribuo realmente o uso capião para me proteger em relação à posse mansa pacífica, para poder deixar a ação mais robusta do interdito proibitório. E no uso capião eu faço conexão. Como que eu faço conexão? Eu vou mencionar a súmula 237 do Supremo, e no uso capião eu vou mencionar também o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ou seja, eu criei conexão para usar o uso capião como matéria de defesa, entendeu, doutor? E não acabei prejudicando o meu uso capião. Ótimo, é isso mesmo. Então, assim, essa situação do interdito proibitório, eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu falei assim, gente, olha só, cara, se eu ganhar proibitório, a ação de uso capião tá ganha. Mas você vê, porque hoje, doutor, a advocacia, ela tá muito estratégica. Por quê? A gente não tem mais que advogar para o nosso cliente, a gente tem que advogar contra um sistema corrupto, lento, abusivo, muito mal atualizado. Então, pega um juiz, uma juíza cabeça dura, ele vai falar assim, já tem até a reintegração, a posse na mansa pacífica. Ele antecipa o julgamento só para bater meta, prejudicando o doutor, a relação do doutor com o cliente, só para fazer bonito, né? Não, e é isso mesmo, e isso era uma preocupação que assim, estava me incomodando já, entendeu? Porque, igual o senhor falou, eu colocaria em risco a posse. Colocaria.
Não, e não que isso deva ser assim, porque a posse ela é mansa pacífica, segundo o entendimento do Supremo, só perdemos a mansidão e a posse pacífica quando nós temos uma ação transitada e julgada, possessória ou petitória. Então, para perder a posse mansa pacífica, teria que ter uma ação de reintegração, manutenção, interdito proibitório, ou emissão reivindicatória, ou ação de resgate. Salvo essas ações, esses grupos petitórios e possessórios, não perde notificação extrajudicial, boletim de ocorrência. Só que pega um juiz cabeçudo, ele quer bater meta, ele une o útil agradável. Fala, não, tem uma ação antes, então a posse não é litigiosa. Não é consensual, é litigiosa. Dentro dessa área, a filha, o espólio, né? Depois de 18 anos, agora foi entrar com uma reintegração de posse, porque o pai dele, né, o pai do rapaz que está na posse agora, não pagou a terra. Mas veja bem, como é que ela pede a reintegração de posse? De uma área do comprador que eles não entregaram a terra e ainda receberam uma parte do dinheiro. Tá louco. E eu depois cobrando esse dinheiro deles. É só vir a posse pro meu cliente, depois eu ainda entro cobrando ela. Verdade, verdade. Não deu a terra. Verdade. Bem pensado, bem pensado. Agora, doutor, com muito carinho, faz essa ação de usucapião, usa lá o artigo 1238, parágrafo único. O nome desse usucapião é específico, hein? É ação declaratória judicial. Ação declaratória judicial de usucapião extraordinária social, hein? Esse é o nome, hein? Social, menciona o nome porque nós temos uma normativa que fala que o usucapião social, ele é de fato um usucapião que deve ser olhado com bons olhos pelos juízes. Por que social? Porque ou eu gero a produção, a cadeia produtiva, ou de fato eu gero a moradia habitual, entendeu? Não, doutor, nós temos funcionário que não tem os 13 anos, mas ele tem 11 anos que eles assinaram a carteira dessa pessoa. Olha que beleza. Tá? Durante 7 anos. Então, veja bem, ele tem a carteira assinada com o nome da fazenda, com o local, o cara trabalhou 7 anos lá. Então, todos os vizinhos, esse vizinho que fez o gel em cima, ele assim, ó, lá são 4 partes, e um lado é esse vizinho que fez o gel pegando uma parte, não toda a fazenda. Não toda a fazenda. Só uma. A outra pessoa que fez o gel em cima é essa mulher, que tem bagunçado tudo. Doutor, eu fiquei sabendo que a mulher vai pedir missão na posse, sei lá o que ela vai fazer. Vai querer fazer um escândalo, né? Ela nunca teve a posse. Ela veio conhecer essa região depois que o esposo morreu. Entendeu? Ele morreu em 2016. 2016 que ela foi para lá e está perturbando todo mundo. Então é uma região de 367 mil hectares que o primeiro uso capião, que eu tenho certeza, não tenho dúvida, que vai ganhar vai ser nós. Vai. E doutor, esse caso, o doutor vai ganhar esse uso capião, vai usar ele muito bem como matéria de defesa, vai usar ele muito bem para poder fortificar a ação possessória, que vai ajudar o doutor a levar, e o doutor vai ficar cada vez mais conhecido. Tanto é que vai bater na porta do doutor um monte de gente querendo regularizar também. Então, isso daí é o nosso intuito, doutor, porque essa situação lá da região mesmo, não só da cidade de Conquista, mas toda a região em volta, eles têm muito problema com terra, porque ali é uma área de fronteira, eu ainda vou enfrentar aí, né? A Justiça Federal, porque eles vão querer requerer, a União vai querer, né, se manifestar e pode até dizer, não, aí é área de fronteira e tal. Mas depois que tem um título definitivo, aí eles não têm o que falar nada, né? Não tem que falar nada. Já tem uma escritura em cima disso. Então, isso aí depois vai voltar de novo. A gente tem certeza que vai, mas que vai voltar. Mas faz isso, doutor. Faz um usucapião bem estruturado
Aí, infelizmente, não tem a vara especializada, né? Quando tem vara especializada é maravilhoso. É vara civil. Vara civil é perigosa, é 880. Vai para a vara civil, qualificação, não tem réu, é uma ação declaratória. O nome fica Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Extraordinária Social, conforme 1238, parágrafo único, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Certo. O doutor pode abrir preliminar, não sei se é o caso do cliente. Se for o caso, pedir justiça gratuita, prioridade processual, antecipação da perícia. E muito importante. Eu não sei se é só eu que sou assim, eu não sei. Eu não gosto de pedir justiça gratuita. Eu também não gosto não, doutor. A gente pede porque o cliente às vezes precisa, né? Mas eu também não gosto não. Acho que atrasa o processo, não temos um critério bem definido, né? Aí a outra parte lá, a parte que tu não vai ter outra parte. Tem bens que, né, e tal. Aí o juiz, não, eu já assim, ó, o cara tem bens, tem condição de pagar, não tem justiça gratuita. É verdade. Eu não peço. É verdade, também acho. Errado. Não, concordo com o doutor, verdade, doutor. Só perde tempo, não ganha, e o cliente ainda fala, nossa, eu já comecei perdendo. Não é que começou perdendo, você começou pedindo uma coisa que você não tem direito, né? Verdade. Bom, doutor, foi assim, eu já ganhei o dia aí com essa situação. Agora é o seguinte, só mais uma coisa. Eu tenho aqui um contrato de compra e venda de uma área de uma fazenda. Esses dias eu assisti uma palestra do senhor falando sobre contratos. Nesse contrato, doutor, no próprio contrato tem uma cláusula que ela diz que tudo aquilo, na verdade são 3 fazendas, Tá. certo? Dessas 3 fazendas, foi desmembrado dessas 3 fazendas as áreas dentro do parque. Por quê? Porque as áreas com sobreposição dentro de parques, de unidade de conservação, não saía a pé. Então tinha que separar. Não deu. Então, sai a PS, não posso usar. Deu sobreposição, não posso usar. Estou usando uma área, entendeu como é que é? Então foi feito isso depois que foi negociado a área. Então, como no contrato tem uma cláusula que ela diz assim que considerando tudo, a única situação, uma matrícula, estava com uma ação civil pública em cima já desde 2016. Uma matrícula, tá? Bom, essa matrícula, doutor, ela está expressamente aqui, ó, dizendo que todas as áreas que eu teria que dar para o cliente para poder transferir, exceto a área de matrícula 1818, onde consta no rodapé, todas as áreas que constam no rodapé alguma restrição, não tinha problema. O contrato aceitou, beleza. Aí o que acontece? Mais para frente no pagamento, eles exigiram o quê? Que essa ação civil pública, ela tinha que estar transitada e julgada para eles pagarem. Aí o que nós fizemos? Como essa área era matrícula 1818, uma fazenda, 1.004 hectares, certo? Como foi dividido em 2, ficou uma de 689 e uma de 371. Mas o CAR é uma só. Mas são 2 matrículas que gerou dessa área. Mas é a mesma. Nós vendemos uma matrícula para ele. Só depois foi dividida para eles poderem usar a área. Me entendi. O que eles querem fazer, doutor, agora? Eles viram que as áreas do parque é a mesma quantidade da área da matrícula que ficou fora, que é a matrícula 1818. O que eles estão agora? Eles só compraram as áreas fora do parque. E querem deixar o parque,
que hoje o parque faz parte da reserva legal da fazenda. Entendeu? Entendi. Essa área do parque, ela foi separada, mas parte dela não pode sair da matrícula, por quê? Porque é área de reserva legal. E na matrícula está escrito lá... E área de reserva legal mesmo, né, doutor? Não é área de APP, né? Não, reserva legal. Reserva legal. Tá? Tem a APP e tem a área de reserva legal. Tá tudo certo. Só que essa área do parque faz parte dessa matrícula. Nossa. A fazenda com as áreas de reserva As legal. áreas de reserva legal. Agora elas são contíguas e eles querem agora o quê? Pegar um contrato irretratável, um baita de um contrato bem feito, eles querem tirar essas áreas do parque. Não é só dessa matrícula 1818, eles querem tirar tudo. Quer tirar tudo? Quer tirar tudo. E aqui, ó, é bem específico, certo? Ele diz assim, que conforme a verbação 20 da matrícula 1818, verifique-se a existência de uma ação civil pública. Então está dizendo já qual é a matrícula.